Bicho burro. Vou começar a gravar agora, então, pessoal. Bom, ainda bem que a matéria nova antes era a revisão, tá? Então, ainda bem que eu me lembrei agora. Deixa eu abrir aqui o material do QFD, que é uma ferramenta, tá? Deixa eu achar aqui. É uma ferramenta utilizada quando vai se iniciar o desenvolvimento de um produto, certo? Então, agora deixa eu achar onde é que eu salvei esse arquivo aqui. Acho que é aqui. Então, aqui, ó. Tá? Deixa eu compartilhar essa tela aqui. Peraí, share. Aqui. Tá? Então, o que é o QFD? Quando a gente vai iniciar o desenvolvimento de um produto, tá? Existe uma série de etapas, tá? E uma coisa muito importante de se alinhar quando vai se desenvolver um produto é o seguinte: o que eu tenho que ter em termos de qualidade, no que o meu produto tem que ser bom em relação ao que o meu cliente espera. Então, o QFD, tá? É a abreviatura da... Depois eu posto esse material da Function Deployment, ou seja, desdobramento da função qualidade. Ele é uma ferramenta da qualidade que ajuda a desenvolver um produto conforme o que o cliente acha importante, certo? Então, ela é uma ferramenta da qualidade aonde aproxima a voz do cliente com a especificação do produto, certo? Então, o que ele quer dizer, né? O QFD ajuda as empresas a descobrir necessidades faladas e não faladas, ou seja, latentes e não latentes. Traduzir essas necessidades em ações e projetos focados no negócio. A metodologia QFD pode ser usada para produtos tangíveis ou intangíveis, incluindo bens manufaturados, serviços industriais, software, saúde, governo, iniciativas ambientais e muitas aplicações. Tá? O QFD é um processo estruturado baseado em matrizes para explorar problemas, certo? Tá? É um artigo, deixa eu ver se, só um pouquinho, não sei se é essa, deixa eu ver se é esse arquivo aqui ou um outro aqui que eu deixei salvo. Eu tinha modificado esse arquivo aqui. Não, é esse arquivo aqui, sim. Tá. Deixa aqui, eu me passei. Tá? Então, deixa eu colocar aqui. Então, o QFD é um processo estruturado baseado em matrizes para explorar soluções para problemas complexos e ele ajuda a definir o que é desejado para o cliente, certo? Determina a importância relativa de cada necessidade, pesquisa o espectro das soluções, como serão satisfeitas e avalia quanto importante isso é para o cliente, tá? Então, o que é o QFD na ótica do mercado, certo? É a psicologia do consumo, é saber exatamente como o cliente está pensando, o que ele valoriza. Por isso que essa ferramenta, essa metodologia, desculpa, ela é importante de ser trabalhada entre a área comercial e a área de engenharia, a área técnica, certo? É um processo focado na satisfação do cliente, requisitos dos clientes, tá? Para entender como e por que clientes ou usuários finais se interessam, escolhem, compram e se satisfazem. Tá? Analisar como nós entendemos as necessidades dos clientes, decidir pelas características do produto, tá? Determinar que nível de desempenho ofertar, ligar de maneira inteligente os resultados com as necessidades dos clientes, certo? É uma ferramenta ali que ela é desenvolvida também dentro do Seis Sigma, que é toda uma metodologia focada em qualidade. Não sei se
algumas empresas têm, principalmente empresas que fornecem para a indústria automotiva. Tá? Então, quais são os elementos chaves do QFD? A voz do cliente, a casa da qualidade que a gente vai fazer, e a integração da voz do cliente com o desenvolvimento do processo e do serviço, certo? Então, um pouquinho da história, para depois eu vou fazer alguns exemplos, como a gente fez no FEMEA junto, vocês também vão fazer um exercício, tá? Mas o QFD ele foi criado pelo Yoji Akao e o Shigeru Mizuno, tá? No período ali de 1965 a 1967. A primeira utilização dele parcial foi na Mitsubishi, no Japão, e principalmente lá no final da década dos anos 90, ele foi amplamente aplicado na indústria automotiva. Principalmente também na indústria de bens eletrônicos, no caso, celulares, esse tipo de equipamentos, tá, no Japão, e ao longo do tempo ele teve o reconhecimento da sua eficácia como um mecanismo de planejamento estratégico para desenvolvimento de produtos, desenvolvimento de processos e melhoria de processos. Tá? Quem usa hoje em dia, alguns exemplos de empresas que usam o QFD, a 3M, a TNT, a Boeing, a Chrysler, Ford, GM, Gillette, HP, IBM, Motorola, Mercedes, a NASA, Honda, Nokia e por aí vai, Toyota, Volvo e por aí vai. Tá? Se a gente pegar, por exemplo, aqui ó, a 3M, qual é que é o produto da 3M? Acho que eu já perguntei isso para vocês, né? Ou não? Qual é o produto da 3M? Alguém arrisca dizer? O que a 3M produz? Ela faz inovações? Inovações, é isso aí. Ela faz qualquer produto onde existe uma possibilidade de mercado de melhorar a sua aplicação. Vai chutar de novo, mas tudo bem. Exemplo de resultados após a aplicação de um QFD. A Toyota usou o QFD para reduzir custos de produção das carrocerias. Em 1974, ela produzia 430 mil carrocerias de carro por ano, a um custo de $71 cada um. Tá? Ou seja, um custo de 30 milhões, 530 mil dólares, ou seja, 1,5 vezes o resultado final, quanto sobrava. Tá? Usou o QFD no planejamento do processo da produção. Reduziu os custos de introdução na produção em 61% em de janeiro de 1977 até abril de 1984. O tempo de desenvolvimento do produto foi reduzido de 33 em 33% com a melhoria de qualidade. Tá? Esse aqui é um dos exemplos. Então, como é que funciona o tal do QFD? Tá? Ele alinha as necessidades dos clientes com as características técnicas do produto. Tá? É uma ferramenta de tomada de decisão, principalmente no desenvolvimento do produto através de um processo estruturado. Tá? Alguns benefícios que o QFD possibilita: organiza e nivela os requisitos, otimiza o planejamento de produtos e processos, tá? Em termos de qualidade. Em termos de custo, ele estabelece uma sequência para a interação dos requisitos, reduz a quantidade de mudanças de engenharia, diminui o tempo de desenvolvimento, tá? Em termos de comunicação, enfatiza a voz do cliente, né? Fornece terminologia e banco de dados comuns, promove a compreensão de requisitos múltiplos. Parece bem TV. Tá? Então, deixa eu pegar já
depois um exemplo direto aqui do QFD. Tá? A primeira etapa do QFD é tu identifica as necessidades dos clientes. Aí tu aplica o QFD, tu faz o projeto dos experimentos, depois faz a padronização. Tá? Então, a sequência de desenvolvimento do QFD. Primeiro, as necessidades dos clientes, aí com as necessidades dos clientes, e essas necessidades dos clientes vão ser obtidas através de uma pesquisa de mercado, certo? Existem empresas que fazem isso, mas é uma coisa também que pode ser feita. Eu acho que até o professor Ricardo, a empresa dele, trabalha com pesquisa de mercado, ele e a prof. Adriana também. Não sei se eles são sócios da empresa, eu sei que eles fazem, às vezes, alguns trabalhos de pesquisa de mercado. Então, primeira coisa, a necessidade dos clientes. A necessidade dos clientes a gente obtém através de uma pesquisa de mercado, para depois a gente fazer a especificação do projeto, para depois fazer as características das partes, para depois desenvolver como vão ser feitas as operações. Tá? Então, o QFD ele atua principalmente nesse sentido. O que se espera em termos de resultado, tá, com o QFD? Uma lista com as prioridades em termos de necessidades dos clientes, tá? Uma lista com a priorização do que pode ser feito para atender as necessidades dos clientes, soluções, e um conjunto de definições dos requisitos e das soluções que é comum a todas, tá? É uma base para identificar e selecionar os conceitos. Tá? Tudo isso leva a um produto melhor. Tá? Então, eu vou começar agora a explicar como é que funciona essa tal da casa da qualidade, que é o que nós vamos ver. Depois eu tenho que anotar aqui que eu não posso me esquecer de postar o material. Acabei me passando aí e logo na conclusão da aula ali eu já posto o material. Eu acabei não me esqueci de gravar a primeira parte ali da aula da revisão, tá? Mas essa aqui eu tô gravando a matéria nova e vou postar o link também para vocês. Então, esses são os passos típicos de um QFD. O primeiro, identificação do escopo, restrições, tá? O que vai ter, o que o cliente quer, tá? Vai ser nesse campo número 1, o escopo aqui é o título. Então, tudo que o cliente quer, certo? Então, vamos pegar como exemplo. Vocês querem pegar o exemplo da caipirinha? Vamos pegar o exemplo da caipirinha. Então, como cliente, o que se quer de uma caipirinha? Bom, um sabor bom, uma boa qualidade da vodka ou da cachaça que se utiliza para no dia seguinte tu não ficar com uma dor de cabeça forte, que ela esteja gelada ou na temperatura adequada, desculpa. Então, todos esses requisitos são os requisitos do cliente, certo? E aí, se isso fosse um produto fabricado, porque tu sempre te compara no que o cliente percebe como diferencial, tu te compara em relação a concorrentes, tá? Vou pegar um outro exemplo, por exemplo, carros esportivos. Tá? Uma Ferrari. O que um cliente que compra uma Ferrari quer? Ele quer um carro com alta performance, alta velocidade final, ele quer com uma aceleração rápida, ele quer com design, ele quer com segurança, ele quer com estabilidade, ele quer com controle de tração. Então, tem uma série de requisitos aqui nesse campo 1, que depois eu vou mostrar para vocês na planilha de Excel como é que funciona. Ele quer uma série de requisitos, tá? E esses requisitos vão ser comparados também com os principais concorrentes. Então, a aceleração da Ferrari de 0 a 100, sai lá, 3,2 segundos, lá, uma 458. Qual é o concorrente que ele tem? É o Porsche 911, é o Nissan GT-R, é o Lamborghini Gallardo. Então, como numa nota de 1 até 5, tá? Vamos dizer que a Ferrari seja um 4, como é que é cada um deles? E aí tu te compara naquele requisito com os teus concorrentes também.
No campo 3, e aí é que entra a questão da engenharia, então o campo 1 é o campo da voz do cliente, o campo 2 é a comparação desse requisito da voz do cliente com o concorrente, e o campo 3 é a característica técnica. Então, para eu ter uma velocidade de 0 a 100 em 3,2 segundos, para eu ter uma velocidade final de 300 km por hora, eu vou ter que ter qual característica técnica? Um motor XYZ V8 biturbo de 650 cavalos. Então, essa descrição técnica tem que estar aqui. Por isso que eu sugiro para vocês, quando vocês forem fazer o exercício, façam de uma coisa simples, porque entender a engenharia de um produto não é uma coisa simples. Quem entende da engenharia de um produto, geralmente é quem fez e desenvolveu aquele produto, tá? Então, assim, sugestões de produto, sei lá, uma mesa, uma bebida, façam de uma coisa simples, porque o importante aqui não é a complexidade do que vocês vão desenvolver, e sim a lógica correta do que vocês vão desenvolver. Você tem que desenvolver isso utilizando a metodologia correta. Tá? Então, o 3 é o como, a engenharia. Como que eu atendo esta demanda aqui, certo? Como atendo a demanda de estabilidade, como atendo uma demanda de frenagem, aí o cara bota aqui, vai ter que ter freios, marca Brembo, com pin, com um disco de 450, pinça de não sei lá o que. Tá? E aí, no campo 4, começa a se fazer uma relação de cruzamento de quanto influencia, tá, essa característica que o cliente quer com a característica técnica. Então, cruza tudo com tudo. Tá? Não se preocupem com isso aqui agora, que é difícil eu explicar de uma forma mais abstrata, que eu vou ter que explicar depois num exemplo prático que provavelmente daqui a pouco vai derrubar. Vou ter que fazer na próxima conexão aqui. E aqui no telhado é como se relacionam as questões técnicas, o que com o que, certo?